De volta, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, 30 de maio de 2020. Na descrição o link para esta matéria. Gente, bom, vamos direto ao que interessa? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um apoiador, seja um colaborador. Olha só. Leia antes que seja proibido, porque hoje agora tudo, né? Nunca se sabe por quanto tempo alguma matéria fica no ar, já que nós temos Alexandre de Moraes aí à solta, né? Vamos lá. Eis que ontem a grande mídia, no caso dessa matéria aqui, gente, é do dia 28, tá? Então vamos lá, eu achei interessante ela, vou trazer para vocês. Eis que ontem a grande mídia e centenas de petistas e comunistas e pissolistas e outros istas comemoraram a censura, comemoraram a lista de investigados, bateram palmos para a execração pública dos homens que trabalham de modo independente e a quebra de seus sigilos. Outros afirmaram que nada pode ser feito, que está tudo consumado, que todos estão condenados. Você vê que interessante, né? Você vê que engraçado, né? A mesma turma que fala sobre liberdade de expressão, a mesma turma que separa o Brasil em classes e defende ardorosamente esses conceitos, é a mesma turma que está apoiando a censura. Dá para você compreender? É aqui, gente, que nós conhecemos quem de fato... Uma frase que o Lula falou no seu discurso ao vivo gravado no dia 1º de maio, é o seguinte, que é no momento de crise que a gente descobre o caráter de um homem. Bom, eu acho que é no momento desse que a gente descobre o caráter dos comunistas. Vamos lá. No final da noite, Gerson Camarote da Globo defendeu os juízes inquisidores da nação e disse que falou com 2 ministros do STF, que eles afirmaram que o pedido de suspensão do inquérito cadê onde foi que eu me perdi aqui? Do STF, que eles afirmaram que o pedido de suspensão do inquérito que o procurador fez ao STF tinha 0 chance de prosperar. Detalhezinho aqui, gente. Em outros tempos, ministro, só isso aqui já era razão suficiente para invalidar a ação desses ministros. Ministro não, nem ministro, nem juiz pôde, inclusive o PT já entrou com ações, justamente... no caso Lula, justamente por uma possível indicação de qual seria o voto de um determinado juiz, num determinado processo. Olha só o absurdo que nós estamos vivendo. O mais incrível é como um pedido de suspensão de um inquérito que está nas mãos do Supremo, está sob sigilo, já tem o voto de 2 ministros, e esses votos foram colhidos por Gerson Camarote da Globo, sem que o inquérito fosse votado. Opa, olha os absurdos aí. Lembrando que Toffoli é petista, foi advogado do PT e é presidente do Supremo. Por isso ele não vai tomar nenhuma atitude, por isso ele não faz nada, deixa correr solto. Pode-se tudo e mais um pouco, né? Bom, vamos lá. Cadê onde foi que eu parei? Aqui. O PT e os comunistas sempre quiseram uma ditadura implantada no Brasil e que Toffoli destacou o grande inquisidor Alexandre de Moraes para comandar um inquérito em que o Supremo investiga, denuncia e julga convenientemente. Toffoli está acamado. O grande inquisidor da República, Alexandre de Moraes, mandou sua polícia particular investigar todos os sites que produzem fake news. Denunciaram dezenas de sites e o jornal Cidade Online não estava entre eles. O perfil comunista Sleep Giant Brasil denunciou o JC e outros sites como propagador de fake news. Eu trouxe esse negócio, esse perfil aqui, como é o nome dele aqui? Do Sleep Giants Brasil, acho que é isso. Esse tal de Sleep Giants Brasil, gente, esse é um perfil anônimo que surgiu um dia desses aí, ninguém sabe da onde, né? Denunciando todo mundo que apoiasse Jair Messias Bolsonaro. O site apoiou Bolsonaro é fake news.
Imediatamente, todos os executivos das empresas a quem o perfil comunista mandou mensagens fizeram cessar seus anúncios no jornal e nos outros sites, sem a mínima averiguação, apenas seguindo a orientação do perfil comunista. Veja só, um dos pontos principais da esquerda, quando eles não podem derrubar... só um segundo, Cauane, o troco. Coloca aqui, pode deixar aqui, tá? Obrigado. Uma das coisas... A conta também. Tá bom, obrigado. Uma das coisas que a imprensa... primeiro eles tentam desacreditar ou inventar alguma forma de calar a boca através de um processo, de uma inquisição, de uma situação. Não conseguiram. Algumas mídias, para infelicidade deles, eles não conseguiram barrar. O que eles fizeram? Aí vieram para o famoso assassinato de reputação. É o que esse Sleep, sai lá do raio que o parta Brasil, aí tá fazendo com as mídias que eles não conseguiram derrubar. Fazem essa questão aí de dizer que eles estão divulgando fake news, vão até aquelas pessoas que estão anunciando eles nesses sites e aí promovem essa mentira, o cara acredita, cai na onda, tira o anúncio, deixa de gerar dinheiro para esse jornal vai à falência. Por quê? Assassinato de reputação. A polícia do Grande Inquisidor investigou e nada descobriu sobre o JC, Jornal Cidade Online. Afinal, quem puxa os cordéis da nação? Quem está por trás de tudo isso? Porque esse ataque, coordenado da mídia, de executivos de empresas, de perfis comunistas aos sites independentes. Por que as acusações falsas? Desconfio que ontem foi instalada finalmente a ditadura no Brasil. Se é assim, desconfie de seu amigo, desconfie de seu vizinho, desconfie de seu irmão. Fale pouco ou quase nada. Não ouse pensar. Alexandre e os grandes inquisidores do Piniquins estão de olho em todo mundo. Cuidado, cuidado. Assim, leia o texto antes que seja proibido. Vocês estão prestando atenção, gente, que o que a gente está vivendo pelo STF é de fato aquilo que o PT diz ser contra. O comunismo. Né? As ações que nós estamos vendo hoje do STF são ações justamente orquestradas contra a imprensa, contra o contraditório. Ninguém pode falar mal da imprensa, ninguém pode falar mal do STF, ninguém pode criticar o STF. E uma parte interessante é que é o seguinte, o STF é a vítima, presta atenção, é a vítima, é o investigador, é o acusador, é o julgador e o condenador. Eles são tudo num só. O famoso e conhecido Tribunal de Exceção. Eles usurparam aí o poder da polícia, usurparam o poder do Ministério Público, usurparam o poder da Procuradoria-Geral da República, rasgaram a Constituição, porque a Constituição é clara, o STF não pode abrir inquérito. Não pode, mas eles abriram. Essa prerrogativa é exclusiva da PGR e do Ministério Público. Não foi o Ministério Público quem o fez. Outro ponto interessante. Raquel Dodge arquivou o processo. Gente, essa arquivação jamais poderia ter sido atropelada pelo STF, pois ela foi atropelada pelo STF. O processo deveria estar arquivado, não está. É bom lembrar que em 2018, não sei se vocês vão lembrar disso para a gente encerrar aqui, para vocês verem como dentro do nosso STF tem alguma coisa muito errada. Houve uma ação referente lembram daquela época, em plena campanha eleitoral, Lula preso, né? Eu não estou lembrado se foi o Estadão ou foi a Folha de São Paulo que queria entrevistar Lula. E entraram com uma ação proibindo. E aí, o Lewandowski, né? O Lewandowski
foi lá e derrubou essa liminar, né, autorizando a entrevista. E aí o Dias Toffoli, né, parece que ia revogar a liminar, né, ia jogar no colegiado, revogar não, ia colocar no colegiado para o colegiado decidir se seria ou não, se Lula teria direito ou não à entrevista. Resultado, o Lewandowski chegou para o Dias Toffoli e disse que se o Dias Toffoli fizesse isso, sabe o que ia acontecer? Ele abriria o jogo sobre os abusos dentro do STF. Ameaçou o Dias Toffoli. Não sei se vocês vão lembrar desse episódio. Ele ameaçou e Dias Toffoli não deu encaminhamento ao processo lá no STF, para o colegiado. E a gente sabe o que aconteceu depois, né? Inclusive até o próprio Lewandowski depois pisou no freio, porque provavelmente percebeu que ele também estava cometendo abuso de autoridade e que esse abuso, se ele tivesse que expor tudo, espingaria nele também. Então vejam que dentro do nosso STF, gente, tem muita coisa errada acontecendo, faz muito tempo, não é de hoje não, né? Ninguém aqui é contra o STF em si. As nossas reclamações são os abusos absurdos que o STF tem promovido de um certo tempo para cá, principalmente depois que ele partiu para interferir na governabilidade do presidente da República. E é aí que o povo brasileiro está se cansando, não está mais conseguindo engolir a seco. São mandos e desmandos, ações em cima de ações que vão contra a Constituição Federal, vão contra os interesses da nação brasileira, que não representam o povo brasileiro. A lei é feita para representar o povo e garantir a ordem. Só que eles estão tomando ações que estão não representando o povo e causando uma desordem nas instituições. Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias, a gente volta. Assista antes que seja proibido.